Olá, o Gente.com de hoje está começando e desta vez nós vamos voltar ao passado e falar sobre um período de muita dor na nossa história. Para isso nós viemos ao Museu Municipal de Arte de Curitiba, onde foi realizada uma exposição com réplicas de instrumentos de tortura medieval. Imagine esta bancada de estiramento. O corpo da vítima ia sendo estirado até que os músculos se rompessem. E este é apenas um exemplo das atrocidades que os homens já cometeram contra a liberdade de expressão. E tudo isso aqui serviu de inspiração para outros tipos de tortura. Os instrumentos mudaram, mas a crueldade continuou a mesma. E aí nós avançamos na história, chegamos ao Brasil, Paraná, período da ditadura militar. Para falar sobre esse assunto, sobre a tortura nessa época, nós convidamos o professor Ildeu Júnior, que é filho de um ex-preso político. Ildeu, obrigada pela participação com a gente. Nós vamos contar um pouquinho agora dessa história que, por mais que você queira, você não consegue esquecer, né? E eu imagino que quando você entrou aqui nesse espaço, já deve ter causado uma sensação, no mínimo, muito ruim. Exato. É dilacerante, né? Ver essas imagens, onde se praticou tortura na Idade Medieval, onde o objetivo era fundamentalmente converter os hereges, né? A uma dada teoria hegemônica do período, e pessoas foram mortas, né, desde que não se convertesse. E algo muito parecido aconteceu aqui no Paraná, aqui em Curitiba, na década de 70, eu com 17 anos, tive o desabor de ser preso com meu pai, na rodoviária de Curitiba, e fomos levados para o quartel da Polícia do Exército, na Praça Rui Barbosa, onde hoje funciona a Praça Cidadania da Matriz. Ali, em 1975, no dia 14 de setembro, das 9 da manhã até altas horas da madrugada, eu fiquei lá com meu pai, sendo torturado e ouvindo torturas dilacerantes, né, de pessoas indefesas, que simplesmente militavam uma causa humanitária de melhores condições de vida para toda a população, tentando resgatar os direitos democráticos de poder votar para o prefeito da capital, poder votar para o governador de estado, poder votar para o presidente da república, e isso era sonegado dos brasileiros. Então vamos até fazer um parêntese aqui para a gente contar um pouquinho como era, o que o Brasil estava vivendo nessa época, quem era o seu pai, o que ele fazia, por que chegou a esse ponto, a vida dele. Bom, meu pai era um militante comunista, ligado ao Partido Comunista Brasileiro, desde a juventude, né? Ele é carioca, participou do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, depois em Minas Gerais, trabalhou em Furnas, depois teve que fugir em 64, o nome dele constava na lista de perseguidos em 64, felizmente ele ficou sabendo antes, e conseguiu fugir com a família. Então nós ficamos no Rio de Janeiro com a minha avó durante praticamente o ano inteiro de 64 e até o final de 65. E meu pai foi para o norte do Paraná, em Maringá, trabalhar com vendas de terras, na Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná. E evidentemente que tudo isso chocou muito. Eu tinha 6 anos de idade quando aconteceu esse fato. E eu fiquei sem meu pai praticamente um ano, assim, teve notícias, porque as notícias eram muito escassas na época, né? Não se podia se comunicar por cartas, porque tinha ainda vigilância. Então, naquele período, ficamos dilacerados, ficamos longe do meu pai, e em 65 ele respondeu o inquérito policial militar, o IPM, e
passou batido. Continuou, então, a sua militância e seu trabalho. Qual que era o trabalho dele dentro do partido? O que ele Meu fazia? pai aqui no Paraná, ele era o secretário de agitação política, ou seja, ele é uma pessoa... Só de ouvir essa palavra agitação política, os militares já devem ter... Ele era a pessoa que distribuía o jornal Voz Operária, que era um jornal clandestino editado pelo Partido Comunista Brasileiro aqui no Paraná. E como ele era viajante, trabalhava com vendas no Paraná praticamente inteiro, ele sempre estava distribuindo esses jornais para as pessoas mais intelectualizadas, que tinham mais condições de entendimento. Alguns faziam parte do partido clandestino e outros eram simplesmente simpatizantes, né? Como alguns parlamentares, geralmente do MDB da época, que era o partido de oposição, partido consentido pela ditadura, fazendo uma oposição dentro de certos limites. Você falando isso, e o Deus, sabe o que me lembrou? Eu já ouvi depoimentos de ex-presos políticos dizendo o seguinte, perguntavam, mas o que você fez? Ele dizia, eu não fiz nada, eu era apenas curioso. Então, de repente, alguém que era curioso, que lia o jornal, ou em alguma circunstância foi visto com alguém do PCdoB, daí já era considerado um comunista. A perseguição era tão absurda, né? Era uma coisa, assim, incrível. Muitos parlamentares do MDB perderam o mandato, inclusive, aqui no Paraná, porque tinham contatos com essas pessoas, entre elas meu pai. Então, foi um período extremamente terrível para a nossa história e para essas pessoas. Sempre estavam sendo vigiadas, seguidas, né? E o período mais tenebroso, realmente, para mim, particularmente, foi essa data, de 14 de setembro de 1975, em que nós já moramos em Curitiba. Eu estudava na Escola Técnica Federal do Paraná, estudava de manhã, fazia natação, basquete. Tinha uma vida, digamos, de um pequeno burguês. Um jovem na época, Um 17 jovem na época, anos, 17 você tinha. anos. E essa prisão mudou radicalmente a minha vida, né? Eu fiquei lá o dia inteiro e parte da noite e da madrugada ouvindo os berros do meu pai, que era o preso mais fresco daquele dia, que tinha acabado de chegar, né? Era uma sala enorme, maior do que essa aqui, dessa sede aqui, onde está exposta essas peças de tortura medieval, nesse museu. E onde era essa sala? essa sala era no quartel da Polícia do Exército Brasileiro, que hoje situa-se onde é a Praça Cidadania da Matriz, ali na Praça Rui Barbosa. Exatamente naquele espaço era a sede desse quartel. Onde hoje está o memorial. Onde hoje está o memorial, homenagem aos combatentes ex-presos políticos. pela liberdade do nosso país, os ex-presos políticos. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho nós já voltamos contando os detalhes desse dia que, como eu disse há pouco, ficou marcado para sempre na vida do Ildeu e da família dele, esse dia da prisão. A gente não sabe qual vai ser o computador do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com investimentos em infraestrutura, a Copel leva sua rede de fibra ótica para os 399 municípios do Paraná, que se tornou o primeiro estado 100% digital do Brasil. Governo do Estado. Copel. Pura energia.
Olá, estamos de volta com Gente.com e o nosso assunto de hoje é a ditadura no período militar. Estamos conversando com o Ildeu Júnior, que é filho de um ex-preso político aqui do Paraná. Ildeu, você estava contando há pouco sobre esse dia fatídico em que você estava com seu pai na rodoviária de Curitiba e ele foi surpreendido pela polícia. Exato. A gente ia fazer uma ligação para Mandaguari, onde um amigo dele, também membro do partido, Dr. Oswaldo Alves, tinha sido sequestrado, desapareceu 2 dias antes. E como a gente não tinha telefone em casa, a gente foi ligar na rodoferroviária fazendo interurbano na época. E lá fomos abordados por 2 elementos armados com pistolas, né, e nos obrigando a entrar no Fusca. Deram uma volta na cidade inteira com a gente, com a cabeça baixa. Eles estavam identificados, não? Não tinha, todos a paisana, só muito fortes e altos, né? E se comunicando no rádio, doutor Pablo, pegamos o peixe e tal. Nesse Ficavam circulando para não saber onde estava indo. Como eu andava muito a pé no centro da cidade, eu consegui identificar para onde estávamos indo. E quando eu cheguei lá, eu sabia que estava dentro do quartel do Exército, na Praça Rui Barbosa. Nessas alturas, o seu pai já sabia das atrocidades que aconteciam Sim, dentro do quartel, quer dizer, o clima já era o pior possível. Pior possível. E sempre ele falava para a gente, de uma forma, um realismo hiper fantástico, de que amigos desapareceram, né, de que a vida dele era uma vida bastante arriscada, que nós tínhamos que ter ciência disso, que ele era um militante. Eu sempre lia a Voz Operária, né, mas nesse período eu era muito mais ligado à minha mãe, que era espírita, kardecista, né, então lia mais essas literaturas, eu era mais um espírito pacificado, né. E depois desse fenômeno eu virei um revoltado, eu virei um militante também. Fui militar, peguei a bandeira do meu pai, junto com meus irmãos e outros colegas, e fomos para as ruas fazer manifestações, né? A família entrou na causa? A família inteira. Então eles tiraram uma rosa, despedaçaram, mas 4 novas rosas surgiram para continuar. A primavera floresceu, né? Mas vamos voltar a essa noite horrorosa. Seu pai, você na outra sala, você também sofreu algum tipo de tortura? Sim, tortura física, né? Puxão de cabelo, chute na barriga, na boca do estômago, né? Mas essas torturas foram insignificantes face a ouvir o que estava acontecendo na cela ao lado e conseguir ver o que estava acontecendo na minha cela. Em mim colocaram um óculos tapa-visão e como eu era muito jovem, eu fiz o movimento das sobrancelhas, eu consegui ver alguma coisa aqui durante um bom período de tempo, até ser descoberto e ser repreendido fisicamente por isso, com chutes, né? Consegui ver uma latrina imensa, um balde, onde os policiais defecavam e urinavam, e ali é o chamado caulo da verdade, um instrumento de tortura moderno, não tão arcaico que nem esse da medievais. Botava a cabeça do cidadão ali, e isso eu vi o Dr. Luiz Gonzaga, que era o presidente do MDB de Londrina, que vim conhecer depois no presídio, diversas vezes sofrendo do tipo, como que você não conhece fulano de tal, ele sabe o teu nome, teu endereço, sabe o que você representa no partido. Ou seja, eles estavam querendo desmantelar o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, no Paraná inteiro, em Santa Catarina, daí a Operação Marumbi e o Barriga Verde. Então, nesse período, eles pegaram um elemento do Comitê Central brasileiro, através de muita tortura dele, inclusive dos familiares, esposa, ele negociou a sua vida, ou seja, entregar os comandantes aqui do Paraná e Santa Catarina do partido, a direção geral do partido aqui, em troca da sua própria vida. Então, ele colaborou nesse sentido com a entrega desses elementos. Meu pai estava nessa lista. E o seu pai, qual foi a reação? Ele chegou a citar algum nome? Como ele reagiu? Como ele ia reagindo a essas torturas? Pois é, meu pai escreveu um livro chamado Memórias Torturadas e Alegre do Preso Político. Não existe mais esse livro, só se encontra hoje na estante virtual e alguns sebos, né? Ali ele relata todo esse período. Meu pai foi um dos que aguentaram firme a tortura, né? Por isso apanhou bastante, quase morreu, né? E o que ele acabou entregando foi as pessoas que já estavam presas, que nas cariações não tinha como negar, né? A pessoa já tinha entregue ele. E eles queriam saber de novas bases políticas, né? E meu pai acabou inventando algumas bases políticas que não existiam, como, por exemplo, em Itaipu, em Foz do Iguaçu. Por isso ele quase foi morto, né? Quando descobriram que se tratava de uma informação falsa, para tentar ganhar tempo. Então, grandes companheiros não foram entregues devido a essa, digamos, ato de valentia dele e de alguns outros presos que conseguiram enfrentar a tortura de uma forma bastante forte. E tudo isso que o Ildeu está relatando, que aconteceu com o pai dele, outras vítimas aqui do Paraná também passaram pela mesma situação. Estudantes, profissionais liberais
que também foram torturados durante o período da ditadura. Vamos acompanhar o depoimento. Em 68 eu tinha 18 anos, era presidente da União dos Estudantes de Apucarana. Nós começamos ali nossa luta contra a ditadura militar, integrávamos um pequeno grupinho de garotos, dos quais 2 foram assassinados pela ditadura militar. Vim para Curitiba em 1970, assumi a vice-presidência do diretório acadêmico e naquele mesmo ano fui obrigado a ir para a clandestinidade. Fui para a clandestinidade, fui preso naquele final do ano de 70 e depois voltei a ser preso, sequestrado, preso e torturado em 75. Passei 2 anos na prisão, saí da prisão em 77 e fui preso mais 4 vezes. E eu comecei a correr e eu ouvi, para moça. Eu continuei correndo e ouvi de novo, para moça. Eu insisti ainda, tentando, lógico, e daí eu ouvi, para senão atiro. Aí eu parei. Durante a época que eu estava na cadeia, eu ainda estava na cadeia, era pouco antes, estava maio de 70, prenderam minha irmã, menor de idade, tinha 17, 18 anos, era menina, era secundarista, nem universitária era. Prenderam minha irmã durante 1 semana, torturaram violentamente ela, tortura física mesmo, assim, de pendurar ela em pau de arara, não sei se você sabe o que é isso, mas prende-se as mãos e os pés, penduram, e daí ela tinha um cabelo comprido, como o seu, o cabelo, então, a cabeça caída, com o cabelo todo dentro de um balde de água para dar choque e o choque ser pior quando você está com o cabelo molhado, dando choque nela o tempo todo, totalmente nua, fizeram uma menina de 18 anos tirar toda a roupa na frente de 10 policiais, assim, e dando choque nela de todo jeito. Depois botaram ela dentro de um helicóptero, sobrevoaram o Foz do Iguaçu e ficavam ameaçando de jogar ela para ela. E ela não tinha o que dizer, ela não tinha o que contar. Depois de 1 semana assim, a minha família toda, uma na cadeia e a outra desaparecida. Imagine a minha família, o desespero. Depois de 1 semana, eles chegam em casa, devolvem ela e dizem, desculpe, foi engano. Eudeu, agora tinha que ter, de fato, muito idealismo para resistir num momento como esse, né? Sim, era um momento extremamente delicado, né? Eu mesmo levei algumas pancadas por dizer que eu não sabia das atividades do meu pai. Eles queriam que eu sabia. nome? O que eles queriam? Eles queriam desmantelar todo o partido, pegar desde a cabeça até os pés, né? Eles conseguiram pegar alguns elementos da cabeça do Partido Comunista Brasileiro nesse período de 75. Os membros do PCB atuavam dentro do MDB, porque era o partido possível de atuar na época. Era um partido de oposição consentida, né, à ditadura. Então foi um período extremamente difícil para toda a família, para todo mundo que participou disso, né? Agora, você disse que toda a família reagiu, ficou revoltada e, a partir daí, outros membros da família também passaram a defender a bandeira comunista. Quer dizer, um risco generalizado naquela época. Generalizado. Nós mesmos, depois que aconteceu esse fenômeno, eu saí de lá altas horas da madrugada, cheguei em casa, minha casa estava cheia de agentes, também todos apaisanos, fortemente desarmados. Meus irmãos menores, um de 13, 14, 15 anos, cada um sentado num canto da sala, não podiam se mover e se comunicar. Eles estavam levando tudo que nós tínhamos de livros, revistas, jornais, até livros de escola que estavam fazendo redações para saber o que a gente pensava, né? Livros do meu pai, de Karl Marx, de vários autores de ideologia socialista, né? Isso foi extremamente traumatizante para toda a família. Depois disseram, quando foram embora, vocês não falam nada para ninguém, não vão em lugar nenhum, não se comuniquem com ninguém, vocês vão estar sendo seguidos dia e noite, como de fato fomos, né, seguidos, mas não adiantou. A gente foi para a militância, eu logo depois fui militar no movimento estudantil, fui presidente do diretório acadêmico do governador Parigot de Souza, já quando fazia engenharia, passei no vestibular de engenharia do Cefet, participei da reconstrução da UNE, reconstrução da UP, né, e fui militar no MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que na época tinha uma bandeira muito próxima ao PCB, né, ou seja, de trabalhar através das liberdades democráticas, dentro do marco legal possível, né? Para o quê? Para o que nós temos hoje.
eleger os nossos representantes, uma reforma agrária digna. Liberdade né? de escolha, liberdade no mínimo, né, liberdade de de expressão, pensamento. liberdade de pensamento. E aí você fazendo esse tipo de análise, você me faz lembrar dos movimentos sociais que aconteceram este ano no Brasil, o movimento de jovens, de famílias que foram às ruas protestar. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o último bloco do programa de hoje. A gente não sabe qual vai ser a TV do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com a nova usina Mauá, que tem capacidade de 363 megawatts, a Copel garante o fornecimento de energia para 1 milhão de paranaenses, além de gerar mais emprego e infraestrutura para o Estado crescer cada vez mais. Governo do Estado. Copel, pura energia. Uma campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida. Estamos de volta com o programa de hoje falando sobre a tortura no período da ditadura aqui no Paraná. O meu convidado é o Ildeu Júnior e o pai dele foi um ex-preso político. Ildeu, depois de tudo isso, como é que foi a vida do seu pai, como ele morreu, como ele carregou esse peso para o resto da sua vida? Olha, meu pai ficou marcado pelo resto da vida, né? De certa forma, eu também, meus irmãos, minha família toda. Isso desestruturou a família. Meu pai depois voltou às suas atividades profissionais com muita dificuldade, porque foi totalmente arrasado do ponto de vista financeiro, a família. Ficou um mês preso? Não, ele ficou um mês incomunicável. Pensávamos que ele estava morto. Ah, eu pensei que... Ele ficou quase 3 anos preso. Foi condenado por uma junta militar no fórum aqui de Curitiba. A tentativa de reorganizar partido proscrito. Esse foi o crime que ele cometeu, baseado na Lei de Segurança Nacional. Ele morreu 25 anos depois desse fenômeno, no ano de 2000, em Maringá, no Hospital Santa Rita. Ele morava em Mandaguari. Escreveu vários livros, né? Inclusive o último livro dele publicamos depois, chamado Sequelas das Torturas, que fala inclusive das torturas medievais. Ele morreu vítima de um câncer, teve várias doenças, provavelmente psicossomáticas, que desencadeou desse processo de prisão. Ele morreu em Mandaguari de septicemia. Antes dele ser entubado, ele gritava amarrado na cama da UTI, ele gritava: "Me libertem, me soltem, sou comunista, mas não cometi crime algum. Tenho o direito de ir e vir, tenho o direito de me reunir com meus companheiros." Ou seja, ele estava na UTI, mas a mente dele estava, há 25 anos atrás, na câmara de tortura do DOI-CODE. Né? Inclusive, no livro, ele fala sobre tortura medieval, que é o que nós estamos vendo aqui, alguns instrumentos. Ele faz esse paralelo, Ildeu? Sim, ele faz, nesse livro último, chamado Sequelas das Torturas, né? Que no pós-morte a gente conseguiu editar esse livro, junto com a segunda esposa dele, de Mandaguari. E esse livro está disponível em algumas livrarias, em sebos. Né? Mas o que ele comenta? Ele comenta sobre a forma de crueldade, enfim? Sim, ele faz um paralelo, né, entre a forma medieval e a forma moderna. A forma moderna da tortura é mais sutil, não deixa sequelas
não estrangula as pessoas, não decepam cabeças, né? Mas introjeta no coração e mente dessas pessoas uma dor dilacerante que permanece pela vida inteira, né? Tortura científica, como choque elétrico, né? A introdução de elementos no ânus das pessoas, a simulação de afogamento no chamado caldo da verdade, onde as pessoas defecavam, agentes defecavam e urinavam, pau de arara, que era a tortura mais dilacerante que existe, né? Naquele período, a pessoa fica pendurada que nem um frango assado, com os braços e pulsos amarrados. Privação de sono, não podiam dormir, muitas vezes se resistiam às acariações e às delações que eles queriam que fossem feitas, né? Então era um sistema altamente humilhante, né? E a pessoa, quando saía de lá, carregava isso para o resto da vida. Meu pai só conseguiu sobreviver, como muitos outros que resistiram a essas torturas aqui no Paraná, graças, ou infelizmente, à morte de Vladimir Herzog, né, em São Paulo, que morreu no final de outubro de 75, que por ter trabalhado na BBC de Londres, ter sido ex-namorado de Elis Regina, né, e por ser judeu, e o rabino Henry Sobel se negou a enterrá-lo como um delator, como um não entre os seus, né? A BBC de Londres noticiou isso. Jimmy Carter, que era o presidente dos Estados Unidos, veio e pressionou o Geisel, que no Brasil que era o presidente, o general de plantão, e certamente o Geisel tirou o pé do freio, né, dessas torturas bárbaras que aqui aconteceram. Então a operação, os grandes torturadores de São Paulo, da Operação Oban, acabaram se retirando daqui, nesse período, no final de outubro, mas a prata da casa aqui continuou aterrorizando e torturando essas pessoas. Ildeu, vamos agora voltar ao nosso ano. Tudo o que aconteceu no Brasil no ano de 2013, o que isso representa para você? Ver hoje a liberdade, as famílias, as pessoas nas ruas protestando por causas que começaram nessa época aí. Exatamente. Hoje se diz muito que o Brasil acordou. O Brasil não esteve dormindo durante todo esse período, né? Nós fomos às ruas pelas diretas já, né? Fora Collor, pela anistia ampla, geral e restrita muito antes, ou seja, no período onde se manifestar era risco de vida, né? Muitos sumiam, desapareciam porque protestavam em praça pública. Então eu me sinto bastante orgulhoso de ver essa juventude aí nas ruas e protestar de uma forma pacífica, né? Reivindicando os direitos básicos da cidadania, como fizemos no passado. Mas cabe esse alerta, o Brasil não acordou agora, o Brasil vem acordando ao longo do tempo. Ele entra em estado de hibernação por alguns períodos, né? Mas a qualquer momento a população pode e deve acordar em definitivo para exigir os seus direitos, né? Que análise você faz da liberdade que nós temos hoje e da possibilidade que nós temos hoje de nos expressar? A gente pode avançar muito ainda, nós ainda estamos cometendo muitos erros. Onde eu quero chegar? Porque hoje nós temos liberdade e muitas vezes não sabemos usá-la. Por exemplo, quando escolhemos os nossos governantes. Exato. Nós temos hoje um excesso de informação, coisa que não tínhamos no passado, né? Hoje nós estamos entupidos de informações que não conseguimos digerir e ver um sentido lógico que possa essas informações serem úteis. Mas evidentemente que essa liberdade de escolha é fundamental, né? Acho que o brasileiro vem avançando bastante no seu aprendizado de escolha. Foi 21 anos na ditadura militar onde não se escolhiam os representantes do povo, né? Isso causou um hiato muito grande, uma certa dificuldade em se sociabilizar novamente as populações para saber escolher os seus representantes. Em sala de aula eu sempre pergunto para os meus alunos se eles lembram quem votaram na última eleição. A grande maioria não sabe para quem votou, né? O que é uma lástima. Ou seja, o espírito da política ainda está muito aquém, né, da necessária cidadania para que as pessoas possam ser protagonistas da sua própria história, né? E não simplesmente agentes pacíficos, né? Elegem os seus representantes, não fazem cobranças e agora com essas manifestações, principalmente a juventude está vendo que pode pressionar e deve pressionar. E para isso tem que ter muita informação, organização, né? E um objetivo bem claro, aonde querem chegar. Para a gente terminar, de qualquer forma, quem olha para o passado e viveu, passou o que você viveu, o que a sua família viveu, no mínimo a gente pode ter esperança hoje, né? Porque muita coisa a gente já conseguiu avançar. Sem dúvida, a esperança é a última que morre, né? Eu sou esperançoso, eu acho que podemos avançar muito, um governo mais democrático, os governos que tenham prestação de contas para a população, né? Que possam ser transparentes, evidentemente,
todas essas manifestações nós já vimos que repercutiu positivamente em muitas demandas sociais, principalmente nos preços das passagens do transporte urbano, né? Nós vemos que a questão da mobilidade urbana nas grandes capitais é um desastre, né? E isso abre uma perspectiva de melhora, de chegarmos realmente para sermos autônomos, né, no nosso país. Tá certo, até porque essa autonomia, essa liberdade foi conquistada pela vida dessas vítimas da ditadura militar. Nós ficamos por aqui, o Gente.com de hoje está terminando. Até amanhã.